Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Queria dar boas-vindas de volta para o canal. Agora a gente vai fazer vídeos toda semana bonitinho, tá? E hoje eu queria falar com vocês de um quadro novo que a gente vai ter aqui chamado Fofoca Literária. Qual é a ideia desse quadro? Muito simples. A gente vai pegar um trecho de algum livro, alguma coisa que eu li nesses últimos tempos aí, e a gente vai conversar um pouco sobre a ideia. Então, eu vou trazer uma fofoca de um livro, basicamente, em termos de ideias. Não vai ser fofocas assim, falando de um personagem, tipo, olha o que aconteceu aqui. Vai ser uma fofoca um pouco mais, profunda, né, a gente vai falar sobre alguma ideia específica, tá. E eu queria falar uma fofoca desse livro, pra gente já começar essa série bem, né. O nome do livro é Conversando com Deus. Pra mim foi o melhor livro que eu li até agora esse ano, eu gostei muito, eu vou deixar o link do livro na descrição do vídeo para vocês conseguirem ter acesso, tá bom. Mas ele falava de uma coisa que pra mim, assim, faz muito sentido, que saber de algo, experimentar algo são coisas diferentes. Então, ele falava isso num contexto espiritual, mas eu acho que isso serve para qualquer coisa, né. Então, tem muita coisa que a gente sabe que é de uma certa forma, mas a gente nunca experimentou. E aí eu fico me questionando se a gente realmente sabe. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo que eu li num outro livro também, que ele falava sobre a maçã. Como assim, tá? Imagina o seguinte, se alguém chega para você ou você vai explicar para uma pessoa sobre o que que é uma maçã. Aí você fala: "Pô, é vermelha, ela tem um gosto tal, ela pode ser verde também e tal, aí tem o pé da maçã e tal". Aí você começa a explicar de todas as maneiras possíveis o sabor, a textura, enfim, tudo para a pessoa. E a pessoa ela consegue entender na teoria. Só que ela só vai ter um entendimento completo do que é a maçã a partir do momento que ela pegar, que ela morder, que ela tiver aquela vivência com a maçã, tá. É óbvio que a gente está falando aqui sobre várias coisas e não só sobre maçã, beleza? Então eu acho que vale um questionamento de: existem diferenças entre os saberes. Tem o saber teórico, tem o saber prático. Eu acho que a gente só consegue cravar que a gente realmente sabe algo quando vem a parte prática. Eu acho que a gente que é meio que do mundo dos livros, né, se você está vendo esse vídeo, eu acredito que você seja também, a gente às vezes se coloca numa posição de saber muita coisa, mas eu não acho que seja um saber completo. A gente tem um saber um tanto quanto parcial, né, a gente sabe a parte teórica, a gente já leu muito, mas a gente tem que colocar em prática. E aí eu queria trazer dentro desse quadro da fofoca literária sempre uma provocação, né, que quais são as coisas que você sabe, mas você ainda precisa viver para falar que sabe de verdade? E aí a gente pode entrar em várias coisas, né, por exemplo, como a gente deve se portar ou se comportar em certas situações, como aí você pensa assim: "Não, beleza, se acontecer isso comigo, eu vou reagir desta forma". Tá, mas será que na prática você realmente vai conseguir fazer isso? Ou, por exemplo: "Cara, eu busco ter um relacionamento, eu busco amar de tal forma, eu busco conduzir as minhas amizades de tal forma". Tá, beleza. Mas será que na prática você realmente vai conseguir? E aí eu queria trazer uma provocação que é o seguinte: será que não vale a pena você fazer uma lista hoje de coisas que você sabe, teoricamente, mas na prática você não tem certeza que sabe, e você começar a testar isso na sua vida? Eu acho que pode ser uma coisa muito proveitosa para você, porque aí você vai começar a ver que o que você realmente sabe, na prática, e o que que você não sabe, e o que você acha que sabe, mas não sabe. E isso talvez seja o maior problema, as coisas que a gente acha que sabe, mas na prática mesmo a gente não sabe, porque a gente acaba se enganando. E de novo, tem aquela frase da Ayn Rand que eu gosto muito, que a gente consegue ignorar a realidade, mas a gente não consegue ignorar as consequências de ignorar a realidade. Ou seja, quando você ignora a realidade, ela pode até por um tempo parecer tudo ok, mas às vezes vai chegar um momento que você ignorou a realidade e a consequência disso vem e te causa alguma coisa que às vezes não vai ser positiva. Então, eu acho legal saber onde é que estão os furos na nossa linha de raciocínio, onde estão as coisas que a gente fala: "Pô, eu gostaria de ter, entendido isso melhor, e agora que está na prática que eu entendi, eu estou meio despreparado. Se eu soubesse antes, eu conseguia me preparar melhor para isso", entende? Mas basicamente isso. E a gente fala sobre outras coisas também, a gente fala sobre comidas, sobre viagens, sobre culturas, sobre habilidades. Então não só sobre maneiras de se comportar, vamos colocar assim, mas às vezes a gente fala: "Não, pô, eu já dei uma pesquisada em tal lugar, eu sei como funciona". Eu acho que você só vai saber como funciona quando você for lá e você for visitar e você for conhecer de fato. Então, isso serve para muita coisa, essa linha de raciocínio. Então eu gostei muito dessa ideia, queria trazer para vocês, isso vai ser um quadro recorrente aqui, tá. Então se vocês gostaram já se inscreve no canal, se você está vendo aqui pela primeira vez, já dá o like, já comenta aqui embaixo o que que você achou e tamo junto, beleza? Sempre vídeos curtos, de 5 minutos, 6 minutos no máximo, trocando uma ideia rápida sobre um ponto específico. Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!